Aquele bom dia para nós. Começando a melhor semana das nossas vidas, declaramos isso. E a palavra de Deus sempre nos orientando, nos dando a direção de como devemos seguir. Queridos, eu quero que você entenda que liderando a sua mente, você lidera tudo na sua vida. Tudo começa na mente, no pensamento, que vai gerando um sentimento, que vai gerando uma ação ou uma reação. É interessante falar isso porque muitas vezes a gente acha que quando as coisas, ou o pecado, ou o erro vem, ele vem do dia para a noite, mas não vem. Vem por sementes que são lançadas dia após dia, e essas sementes elas começam a ser cultivadas no nosso jardim, que é a mente. E isso vai gerando grandes situações devido a um cuidado, de uma lapidação diária da mente. E hoje nós estamos mais um dia aqui no Lideramente para trazer essa lapidação diária, que é você entender a palavra de Deus. Por quê? Porque não é o que a Cíntia fala, não é o que o padre fala, não é o que o pastor fala, é o que Deus fala. Deus é o nosso criador. Tudo que a gente cria, exemplo, você tem um projeto na empresa e você criou algo ali. Você sabe qual é o melhor recurso, você sabe se aquele material vai funcionar ou não, você sabe se a organização que estão fazendo vai ser viável para aquele projeto ou não. Por quê? Porque você está diante de algo que foi criado por você. E Deus é da mesma forma, Ele nos criou. Então Ele sabe o que é melhor para se sentir, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor. Então a palavra ela vem como um ensinamento sobre isso. E eu quero hoje declarar que o Espírito Santo vai trazer sabedoria e instrução para nós, para que nós possamos adentrar essa semana com muito entendimento espiritual. Que essa palavra de hoje ela vai falar muito sobre liderança cristã, E diz assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, seja de nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, como toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não se pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e cair na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito na cilada do diabo. O diabo, quer dizer, deve ser uma pessoa de postura, Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos do vinho, nem lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, fofoqueiras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e determinação na fé de Cristo Jesus. Escrevam essas coisas, embora espere vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saibam como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que um grande mistério da piedade, Deus foi manifestado em um corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, vem mais instruções aqui em Timóteo, onde Paulo vai colocando acerca da liderança. E ele diz, olha, se eu demorar, vocês já sabem como deve ser a conduta dos líderes. E ele vem trabalhando a liderança cristã, falando de bispos, que são pastores e presbíteros, e dos diáconos. O primeiro ponto que ele traz aqui é entender que está muito mais ligado. Não é aquele que trabalha mais, aquele que prega melhor, aquele que tem uma oratória melhor, não é. É que tem caráter e integridade. Porque isso vai moldar
aqueles que vão servir ao Senhor. Olha só, o primeiro ponto que ele traz é: a liderança ela é responsabilidade. Quando eu lidero, eu estou tendo a responsabilidade sobre pessoas, sobre vidas. Por quê? Porque a liderança, ela inspira. Se o líder diz, nós vamos por aqui, provavelmente aquela multidão vai por aqui. Hoje o que nós acompanhamos muito nas igrejas é o quê? Quando o líder cai, provavelmente muitos vão cair, se não estiverem firmes no Senhor. Assim, quando o líder é levantado, vários são levantados. Então a liderança, ela existe influência. Então ela tem uma responsabilidade no status. Ah, não, porque eu estou lá na frente, que eu estou numa cadeira especial, que eu estou num lugar especial, queridos, não se iluda com isso. Liderar exige mais, exige responsabilidade, exige mais. Outro ponto: o caráter vale mais do que os dons. Ai, mas aquele cara, ele é profeta, ele é tudo, mas não tem caráter. Não vai poder ficar no altar do Senhor. Por quê? Porque o caráter é a base. O caráter é o que forma o ser. Porque se ele é bom, ser humano, ele é bom em tudo. Você fala isso nos treinamentos. Se a pessoa, ela trabalha a base, que é ser humano, ela vai ser bom em tudo. Ela vai ser bom esposo, boa esposa. Ele vai ser um bom filho, um bom pai, um bom marido. Por que a gente, às vezes, quando vai assim, olha, antes de casar, observe como aquele homem trata a sua mãe. Porque ele provavelmente vai tratar a sua esposa da mesma forma, porque a primeira referência dele de feminino é a mãe. Então, se ele não trata bem a mãe, ele vai tratar a esposa provavelmente não tão bem. Então, fica ligado nisso, certo? Então, vale mais do que os dons. Terceiro, a igreja, ela é o farol, ela é a direção. A igreja, ela tem que vir com uma liberação, de uma direção certa, de uma conduta certa. Aí você imagina, as pessoas vêm feridas do mundo, machucadas, e chegam na igreja e não encontram esse farol. Não encontram sal, não encontram luz, não encontram alimento, não encontram pão. E aí como é que fica? E aí o inimigo vai ganhando espaço. Por isso que nós devemos ser igreja. Mas, Cíntia, onde eu vou ser igreja? Em todo lugar que você estiver. Você vai ser igreja na sua família, você vai ser igreja no seu trabalho, você vai ser igreja no seu relacionamento. Porque lembra, na palavra, a coisa que ele mais fala, eles precisam, o líder cristão, ele precisa liderar a sua casa em primeiro lugar. Ele precisa ter os filhos sujeitos a ele precisa ser um homem de uma só mulher, ele tem que ter caráter. E eu sei, gente, que hoje nós estamos numa sociedade muito permissiva com relação às relações. E muitas vezes isso vem de formas enganosas. Eu falo por experiência, porque já vieram várias conversas, já vieram situações enganosas para mim também, onde eu achava que era uma coisa e era outra, né? E aquela pessoa, infelizmente, usando de artifícios de enrolation, né? Como a gente diz, enrolation, veio trazendo situações ruins, né? Então, o que eu falo para você, não negocie princípios. Quando as coisas estiverem muito nebulosas, muito, sabe, assim, muito estranhas, caia fora, sabe? Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com coisas ocultas, ele não trabalha com coisas escondidas, ele trabalha com coisas reveladas, com a verdade. Então, nós devemos ter sabedoria nesse ponto. Então, uma pessoa de caráter, ela vai ter caráter em tudo, né? Eu costumo dizer que tem uma história que conta que certa vez um árabe, né, apesar de ter algumas culturas diferentes, e ele veio fazer um negócio. E aquele cara, depois da negociação, chegou, olha, depois vamos lá, vamos dar uma curtida, tem algumas mulheres aqui, o que você quer e tal. E aquele cara, ele ficou muito ofendido, porque ele sabia que aquele rapaz era casado. E mesmo assim, ele estava oferecendo mulheres e festas e tudo. E ele disse, o negócio está desfeito. E ele falou, esse negócio está desfeito. Você não é homem de honrar a mulher que deita ao teu lado. Você acha mesmo que você vai honrar o seu negócio? Você vai honrar esse negócio que eu estou com você? Então, queridos, são princípios. E se a pessoa não trata bem a sua família, vai tratar bem os de fora. Se uma pessoa não é generosa na sua família, ela vai ser bem com os de fora.
Se uma pessoa não trata bem sua esposa, seu esposo não honra ele, não eleva ele, não coloca ele para cima, ele vai ser por de fora, vai ser temporariamente, mas não vai manter firme isso. Então, muito cuidado com isso. Que o Senhor forge o nosso caráter também, para não aceitar situações onde deixe algo duvidoso sobre a nossa vida. Eu já repreendo todo engano, toda conversa fiada, toda mentira, todo enrolejo da tua vida. Todo enrolejo da tua vida sai agora em nome de Jesus. E da minha também, vai sair em nome de Jesus. Outro ponto. Servir é mais importante do que ser reconhecido. O que é isso? Muitas vezes você vai para a liderança para ter status, para ser reconhecido. E Deus está colocando aqui já nessa época. Não tinha nem os palcos que temos hoje, não tem nem talvez o destaque que nós temos hoje, mas nessa época já se falava. Então o líder ele está para servir, o líder ele está para ter responsabilidade. Isso é o papel do líder. Então, lembrando dos requisitos para liderar. Sim, eu quero ser um líder, eu quero levantar pessoas. Então, vamos olhar os requisitos para você começar já a trabalhar e modelar na tua vida. Olha só, uma vida íntegra, ok? Fidelidade em tudo, nas tuas amizades, nos teus negócios, na tua vida. Equilíbrio emocional e espiritual. Não pode ser uma pessoa que não tenha um discernimento, né? Não sabe controlar suas emoções. Acolhedor. Ele tem que ser aquele que só disciplina, só bate, né? Tem que ser aquele que acolhe. Sem vícios, ele falou, né? Que não fique apegado a vinhos, né? E se desfrutando dessa questão do vinho. Ah, só um vinhozinho. Vigia. Bom líder em casa. Começa em casa. Generoso. Sou generosa, não é interesseira. Generoso é que ele gosta de propagar conhecimento, gosta de propagar as coisas para as pessoas. Verdadeiro com ele mesmo, principalmente. Honesto em tudo. Bondade na essência e principal de Deus, temor ao Senhor. Temor a Deus. Isso aqui rege o princípio da sabedoria. Amém? Então, uma palavra poderosa para que a gente possa refletir. Eu peço a Deus que te dê sabedoria nessa semana para que você tenha um discernimento. Não negocie coisas que são fundamentais da sua vida. O posicionamento é um só. E eu posso te dizer isso com toda clareza. Quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós, por mais que desejamos coisas do mundo, desejamos coisas que aparentemente são maravilhosas, e que você até não vê maldade alguma, mas não está de acordo com o princípio, cai fora. Porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te liberar, o Senhor vai te dar tudo aquilo que você precisa, porque quando nós caminhamos no Senhor, a palavra diz, né, lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então que Deus te abençoe, que você esteja diante da graça do Senhor e que a palavra dele entre no teu coração como um conforto, um bálsamo, uma alegria, um óleo ungido do Senhor. Amém? Fica com Jesus. Em nome de Jesus, vamos ter a melhor semana das nossas vidas. Semana próspera, alegre, cheia de oportunidades de alegria. Em nome de Jesus. Fica com Jesus.